Nossa ministração hoje aqui, antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de ler o texto bíblico que se encontra em Lucas capítulo 15, os versos 11 ao 24. O tema da mensagem de hoje é De Volta à Casa do Pai. Com certeza você já ouviu este verso, com certeza você já ouviu essa história, a parábola ali, o livro que conta a história do filho pródigo, o filho que quis abandonar tudo, quis largar tudo para ir curtir a sua vida. Então, com muita atenção e com muita reverência, vamos ouvir a exposição da palavra de Deus, vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Lucas 15, 11, a partir do versículo 11, diz o seguinte: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele então começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E então começaram a festejar. Os valores atuais da sociedade foram relativizados. As pessoas hoje não são mais presas a lugares ou a relacionamentos. A competitividade do capitalismo fez com que todos procurem o que melhor satisfaça a sua vontade ali na hora, no momento e naquele lugar. Então as consequências surgem quando amigos se tornam descartáveis, a família é abandonada, casamentos são desfeitos e igrejas são trocadas facilmente. Quando surge um problema, logo as pessoas dizem: Não sou mais seu amigo. Eu quero me separar de você. Ou eu vou sair da igreja. Logo quando acontece um problema, as pessoas fazendo uma ilustração aqui, as pessoas pegam a sua bola que está no jogo, colocam embaixo do braço e vão embora. Não estão fazendo do jeito que eu quero, não é mais como eu quero, então eu vou embora. Então as pessoas são assim, elas não gostam de algo e elas simplesmente abandonam tudo. Mas será que esta é a vontade de Deus? Como você tem... Como está a sua vida com a sua família? Como está a sua vida na igreja? A estabilidade da família e da igreja são desafios que nos confrontam a cada dia.
Por isso Deus criou a casa como um lugar de abrigo e a igreja como um lugar de comunhão. Precisamos da família e da igreja, mesmo com os seus defeitos. E eu faço uma pergunta para você. Você saiu da casa do Pai? Vamos aplicar então esse texto que nós acabamos de ler à família e à igreja, refletindo que a casa do Pai é lugar de, primeiro, lugar de herança. O verso 12 diz: o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Enquanto ele estava na casa do pai, o filho tinha tudo. Além disso, sabia que tinha direito a uma herança. Infelizmente, não quis esperar o tempo certo para receber a sua herança, e por isso pediu ao seu pai que lhe desse os seus direitos. Muitos relacionamentos hoje são desfeitos quando pessoas não sabem esperar o tempo certo de receber os seus direitos. Se quiser receber algo, preciso cultivar e aguardar o tempo certo. Mas devido à impaciência, devido à ansiedade, várias pessoas preferem acertar as contas e sair de casa e fazer o que dá na telha. E na igreja acontece a mesma coisa. Irmãos não querem esperar o tempo certo para receber a sua herança, que é de direito, ou direitos para participar de algum ministério ou exercer alguma função de privilégio. Então, essas pessoas procuram seus direitos antes da hora e por isso acabam saindo da casa do pai e perdem tudo lá fora. Ah, não foi no tempo que eu queria, eu achava que eu já estava preparado. E acabam perdendo tudo lá fora. Você quer receber os seus direitos? Espere o tempo certo da herança. Faça a coisa certa no momento certo, aonde você está, e espere o tempo certo para receber a sua herança. A casa do pai também é lugar de fartura. O verso 17 diz: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. O filho se lembrou de que, enquanto ele estava em casa, ele tinha fartura, e todos os empregados de seu pai tinham comida de sobra. Mas depois que saiu, depois que foi por aí, gastou toda a sua herança, perdeu tudo, ele começou a passar falta de necessidades básicas. A família é o lugar onde tudo é compartilhado. Por isso, quando há união, mesmo a família mais humilde tem fartura. Mas como diz o ditado, a galinha do vizinho é mais gorda, nem todos reconhecem isso. Nem todos reconhecem o que tem em casa e ficam querendo sempre mais. A casa de Deus é onde somos alimentados espiritualmente. Quando alguém sai da igreja, para de receber a nutrição espiritual para viver e ela começa a se enfraquecer. Você está sentindo falta de algo na sua vida? Esse vazio só pode ser preenchido com Jesus. E saiba que a casa do Pai é lugar de fartura. A casa do Pai é lugar de arrependimento. Os versos 18, 19 e 21 diz: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então o sentimento do filho, quando ele se lembrava da casa do pai, quando ele se lembrava dos momentos que ele tinha ali na casa do pai, era um de arrependimento. Ele ensaiou como falaria com o pai. Ele ensaiou como falaria quando ele visse o seu pai novamente. E fez como ele pensou. Se em cada família, se em cada igreja, as pessoas tivessem coragem de reconhecer os seus erros e de se consertar, seria muito mais fácil a convivência. Muitos casamentos seriam salvos e filhos se livrariam do mal. O culto de nossas igrejas precisam cultivar mais um momento de confissão de pecados,
Pois onde está a presença de Deus, Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Dizer, eu não me arrependo do que eu fiz, não é uma atitude cristã, e sim de dureza de coração. A casa do Pai é lugar de arrependimento. Se em cada pessoa tivesse a coragem de reconhecer os seus erros e de se consertar, seria muito mais fácil a nossa convivência. A casa do Pai, meu irmão, é lugar de arrependimento. Se você se arrepende de algo que fez, de algo que cometeu, de algo que está acontecendo, saiba, a casa do Pai é lugar de arrependimento. No verso 20, diz também que a casa do Pai é lugar de acolhimento. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Quando o filho pródigo se aproximava da casa do seu pai, foi recebido com abraços e beijos. O filho, que para muitos estava desfigurado, sujo, foi reconhecido por seu pai de longe, que o acolheu com muito amor. A casa do Pai também é lugar de acolhimento, assim como a nossa casa é lugar de acolhimento. O marido e a esposa devem ser bem recebidos quando um ou outro chega do trabalho. Chegar em casa deve ser momento de refrigério e não deve trazer preocupação ou medo. As igrejas precisam se preparar para receber muitos pródigos que vêm do mundo e precisam de nosso abraço, precisam de nosso carinho, precisam de nosso amor. O acolhimento marca mais a pessoa do que a aparência da igreja. A pessoa não vai lembrar, a primeira impressão não vai ser, nossa, que igreja bonita. A primeira impressão que vai ficar é se a pessoa foi bem recebida, bem acolhida. Não vai ser o estilo do culto ou as palavras ditas nas reuniões, será o acolhimento. Você acolhe bem o seu próximo? A casa de Deus, a casa do Pai, é lugar de acolhimento. A casa do Pai também é lugar de renovação. O verso 22 diz, mas o Pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. A primeira atitude do Pai aqui para seu filho foi mudar a sua situação. O rapaz que estava um maltrapilho deveria ser renovado, limpo e bem vestido para se esquecer do sofrimento vivido. Fazer isso era urgente para que o passado fosse esquecido e uma nova vida se iniciasse para o jovem. Em nossas casas, nós também precisamos trocar de roupa sempre. A melhor roupa significa não somente a aparência para mostrar aos outros lá fora, e sim para sentir-se bem com quem ama em sua própria família. E na igreja, devemos dar uma roupagem nova para aqueles que estão chegando ou voltando do mundo. Não podemos olhar uns para os outros vendo a sujeira do passado, e sim buscar uma renovação da nossa mente. Quando vamos à igreja, renovamos as nossas vidas e nos preparamos para o novo que vem de Deus. Não podemos olhar uns para os outros vendo a sujeira do passado, do pecado dos nossos irmãos. Quando vamos à igreja, renovamos as nossas vidas e nos preparamos para o novo que vem de Deus. Você tem renovado a sua vida? Saiba que a casa do Pai também é lugar de renovação. A casa do Pai também é lugar de aliança. No verso 22b diz, pondo-lhe um anel no dedo. O pai, meu irmão, colocou um anel no dedo de seu filho para deixar claro que renovava a sua aliança com ele. E ele teria direito novamente à herança do pai. Aliança significa compromisso inviolável. Não somente o casal, mas todos os membros da família devem ter um pacto de amor e de cuidado. E também, ao se filiar a uma igreja, você passa a ter uma aliança com os irmãos ali e eles com você. Se todos pensarem assim,
a convivência na comunidade de fé se torna muito mais profunda. Fomos comprados pelo sangue de Jesus e esta aliança eterna não pode ser quebrada. Muitos filhos pródigos saíram da igreja e precisam ser restituídos a esta nova aliança em Jesus. Você quebrou sua aliança com Jesus? A casa do Pai também é lugar de aliança. A casa do Pai também é lugar de restauração. No verso 22, ele continua dizendo que colocou sandálias nos pés. Após vestir o filho inteiro, o pai mandou trazer sandálias para os seus pés. Naquele tempo, os escravos eram diferenciados, eram conhecidos por andarem descalço. Então o pai estava elevando o seu filho novamente a dono da casa. Nos relacionamentos familiares também é importante calçar os pés uns dos outros. Isso significa proteção e cuidado mútuo. Cada membro da família deve levantar um ao outro para não ser rebaixado pelo mundo. Cada cristão deve andar com a armadura, com as sandálias do Evangelho da Paz, que conduzem seus passos por onde for para não tropeçar. Aqueles que se desviaram da comunidade de fé, quando voltam, são restituídos novamente à vida cristã e devem então receber o apoio dos irmãos em Cristo. O que você perdeu fora da igreja? A casa do Pai é lugar de restauração. A casa do Pai também é lugar de perdão. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Uma família tradicional, ela separa um novilho especial para ser oferecido em sacrifício pelos seus pecados durante a Páscoa, por exemplo. Contudo, o pai daquela família percebeu que aquele era o momento certo, o momento propício para celebrar o perdão. A vida em família, a vida em união, precisa ter a presença do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que todo esposo, esposa, filhos pródigos chegarem, para que quando o esposo, a esposa ou os filhos pródigos chegarem, ser oferecido em perdão pelos erros cometidos. Quando alguém se arrepende de seus erros e vem à igreja, meu irmão, é motivo de festa. É motivo de festejar o perdão de seus pecados. Se alguém nos perdoou, então nós também podemos perdoar ao nosso próximo também. Não julgue, não fique olhando, não fique medindo. Você consegue perdoar? Saiba que a casa do Pai é lugar também de perdão. A casa do Pai também é lugar de ressurreição. O verso 24 diz: pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. O pai disse que seu filho estava morto e viveu novamente como alguém que ressuscitou para viver uma nova vida. Muitas famílias estão morrendo ou se destruindo porque entes queridos estão saindo de casa sem a bênção do outro. A ressurreição acontece quando os sonhos de uma família estão morrendo e são revividos com o poder de Deus, como uma brasa que basta um sopro para reacender. Jesus disse para a igreja: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Uma pessoa que se afasta da presença de Deus e volta para o mundo onde o diabo vem para matar, roubar e destruir, está sujeita a morrer espiritualmente. A missão da igreja é levar a vida para quem está morrendo neste mundo. O que está morrendo em sua vida? A casa do Pai é lugar de ressurreição. E por fim, a casa do Pai também é lugar de alegria. E começaram a regozijar-se. O sentimento do pai, então, em receber o filho, foi de intensa alegria. A euforia tomou conta daquela casa que antes vivia apreensiva, pensando onde estaria aquele menino. Não existe outro sentimento adequado para uma família a não ser a alegria. Estar em casa deve ser motivo de bom humor. A rotina do dia a dia não pode sufocar a agenda familiar, deixando
de tirar tempo para lazer, para estar junto. Cada conquista ou data especial é um motivo para festejarmos em família. A igreja não é um lugar para todos ficarem sérios e apreensivos, mas sim onde podemos nos sentir bem e descontraídos sem medo de sermos mal compreendidos. Cada culto é uma celebração de alegria pelas bênçãos de Deus sobre o seu povo. O que traz alegria para você, meu irmão? A casa do Pai é também lugar de alegria. Volte para a casa do Pai. Volte para os braços do Pai. E saiba que na casa do Pai você encontrará alegria, ressurreição, perdão, restauração, aliança, renovação, acolhimento, arrependimento, fartura e herança. Espere o tempo certo para receber a sua herança. A casa do Pai é lugar de fartura. A casa do Pai é lugar de arrependimento. A casa de Deus é lugar de acolhimento. A casa do Pai é lugar de renovação. A casa do Pai é lugar de aliança. A casa do Pai é lugar de restauração. A casa do Pai é lugar de perdão. A casa do Pai é lugar de ressurreição. E também a casa do Pai é lugar de alegria. Muitos filhos e muitas pessoas estão somente preocupadas e interessadas em fazer coisas grandes, em fazer prodígios, mas com isso acabam perdendo o que tem de melhor na casa do Pai. Acabam perdendo o melhor de Deus. A casa do Pai é onde há herança, fartura, arrependimento, acolhimento, renovação, aliança, restauração, perdão, ressurreição e alegria. Por mais difícil que seja viver em família ou conviver com os irmãos da igreja, não podemos sair da casa do Pai. Não vale a pena sair da casa do Pai e perdermos tudo o que temos na presença de Deus e daqueles que amamos. Não vale a pena sair da casa do Pai. Você saiu da igreja ou você saiu de casa, volte rápido. Volte para a casa do Pai. Ele estabelecerá o melhor dele na sua casa e na sua igreja. Deus, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, nós acabamos de ser alimentados por um dos textos mais impactantes de toda a Bíblia. A visão ali, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça sobre as nossas vidas. Mesmo quando somos injustos, quando somos falhos, viramos as costas e seguimos o nosso caminho. Deus, obrigado por essa demonstração de amor que o Senhor trouxe aqui para nós. Que hoje possamos voltar para a casa do Pai. Que hoje possamos voltar para a casa, para a igreja e saber que ali é também a casa do Pai. Que possamos ter muito em mente e muito firme em nosso coração que a casa do Pai, onde o Senhor está, é o melhor lugar para estarmos. Restaura famílias, restaura casamentos, projetos, filhos que estavam distantes. Em nome de Jesus, Deus, eu oro em favor de cada família agora que tem problema em sua casa, com o seu casamento, com os seus filhos, com a sua família, em sua igreja, em sua casa. Restaura os sonhos, restaura os planos, restaura tudo, faz tudo novo, Senhor. Queremos voltar para a Tua casa e viver aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas. Deus, muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.